Alô, galerinha, como é que estão aí essas potencialidades? Prontos aí para mais uma aula? Vamos lá, galera. Falamos agora a respeito aqui do volume 7. Volume 7. É isso aí. Ripa na chulipa, né? Pessoal, olha só. Nosso assunto agora é equilíbrio químico. Boa, assunto bom, assunto muito fácil. Vocês, com essa videoaula, com certeza vocês sanarão todas as dúvidas aí, né? E o bom é que você pode ir estudando em casa, né? Você pode estar estudando, dar uma pausa, volta, né? Ver o que realmente faltou, entende melhor, né? Valeu, toma um suco, um negócio, certo? E vamos lá, falar de equilíbrio químico, um assunto que também está relacionado dentro da fisicoquímica. Pessoal, como aqui eu coloquei para vocês o seguinte tema, o seguinte dilema, vamos ver aqui, ó. O que é o equilíbrio químico? É o nome dado ao ramo da fisicoquímica, né? Que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, tá? Duas. Uma que é chamada reação direta, que é aquela reaçãozinha onde os reagentes passam a ser produto, tá? E a reação inversa, que é quando o produto volta a ser reagente, certo, pessoal? Então, como é que eu vou saber disso? Simples. Quando você observar uma reação e dentro dessa reaçãozinha você tiver essa setazinha dupla, está dizendo ali que nós vamos ter uma reação reversível, né? Esse V1 tá aqui em cima, ó, é a velocidade, tá? Então é o V1, e aqui nós temos o V2 também, que é a velocidade. Nesse caso aqui, pessoal, esse meu V1 está representando a velocidade da reação direta, que é quando o reagente, que o reagente daqui vai ser A mais B, passa a ser o produto, que o produto vai ser, no caso, C mais D. O V2, que está logo aqui na parte de baixo, representa para a gente a velocidade da reação que inversa, que é quando o reagente C mais D passa a ser produto A mais B. Então, galerinha, sempre que você tiver um caso como esse, isso aqui vai mostrar para a gente um equilíbrio químico, ok? Reação reversa. Gustavo, tem uma pergunta a fazer. Quando é, além de ter essa reversibilidadezinha, esses dois setazinhas, quando é que a reação vai estar em equilíbrio químico? Tá aqui a resposta para vocês. A resposta está na ponta da língua. Ó. Uma reação química atinge o estado de equilíbrio químico no momento em que as velocidades das reações inversa e direta, tá certo? Tirei isso aqui, vem para que isso, né? Vamos lá. Quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, pessoal, quando a velocidade da reação direta e a inversa estiverem igual, aí está o nosso equilíbrio químico. Essa aqui é a primeira definição que a gente tem. Então, vou chamar vocês aqui, a atenção de vocês para esse gráficozinho aqui, ó. Pessoal, olha só. Essa retazinha, essa setazinha que está aqui subindo, ó. Vamos pegar a primeira. Aqui está descendo. Isso daqui pra gente representa os nossos reagentes. Entenderam aí? Então a setazinha azul é o caso, são os reagentes. Essa que está subindo são os nossos produtos. Ok, galerinha? Então é isso aqui, ó. Setazinha descendo representa pra gente os reagentes. Descendo aqui são os reagentes e a subindo são os nossos produtos. Nesse eixo aqui nós vamos ter a velocidade da reação. Tá aqui, era para estar aqui em cima. Tem rapidez, né? Até com Z, rapidez, mas é com S, né? Mas aqui, tá certo? Não é com Z mesmo, rapidez, né? Mas aqui geralmente não tem essa palavra rapidez, né? Tem aqui velocidade, certo? Então vejam que vem, o reagente vai se acabando, o reagente vai descendo, o produto vai começando a aparecer. Então, pessoal, aqui nesse pontinho aqui, ó, nesse pontinho aqui, certo?
formou um coração. Olha que bonito, maravilha. Nesse pontinho aqui, certo? É a partir daqui que vai acontecer o equilíbrio químico. Então observe, pessoal, que logo depois as duas setas elas começam a andar de forma paralela. Estão vendo? Juntazinho, ó. Estão juntas, não é? Então é justamente isso daqui, ó. A parte nesse pontozinho que eu marquei para vocês, daqui para frente, é que a reação vai estar em equilíbrio químico, que é quando justamente encaixa esse conceito aqui, ó. A velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. É aí que nós vamos ter o equilíbrio químico. Ok, galera? Bom, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito diz pra gente que as concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem constantes sob a mesma temperatura. Então agora nós temos aqui a concentração e eu já chamo a atenção para vocês uma coisa, pessoal. Sempre que a gente for fazer, sempre que for trabalhar com concentração, certo? Lá na fórmula você vai ter que colocar em mol por litro. Então às vezes alguma questão vem em mol e vem o volume, então você pega esse totalzinho de mol aí e vai dividir pelo volume. Por quê? Porque sempre tem que dar em mol por litro. Então repare só. Aqui nós temos o eixo que fala da concentração, o eixo vertical. O eixo horizontal nós temos o tempo. Então esse azul que a gente tem aqui, ó, representa pra gente os nossos reagentes. Então tá aqui, ó. Opa. Assim aqui. Vamos lá. Isso daqui são os nossos reagentes. Por que você sabe que é reagente? Porque à medida que o tempo vai passando, ela vai diminuindo, certo? E aqui embaixo nós temos os produtos, tá? O tempo vai passando, ela vai se formando. Então observe, galera, aqui o seguinte, ó. Chega um ponto, tá aqui, ó. Chega um determinado ponto que essas duas setas elas começam a ir paralelo um com o outro. Estão vendo? Então, a partir daqui, que é quando elas começam a ir numa reta, sem nem aumentar nem diminuir, a retazinha vai, né? A seta vai retazinha lá. Então, a partir daí é que vai acontecer o equilíbrio químico. É como diz aqui o nosso conceito, ó. As concentrações dos reagentes e dos produtos permanecem o quê? Constantes. Isso quer dizer que não muda. Então, galera, esse daí, tá, são os principais conceitos que a gente tem para equilíbrio químico, tá? Uma reação, ela atinge o equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta e inversa se igualam, certo? E também quando as concentrações dos reagentes e os produtos permanecem o quê? Constantes. Veja aqui que o tempo vai passando e a velocidade, ó, a concentração, aliás, ela permanece a mesma, que é essa daqui. Tanto em cima, ó, como embaixo. Tá vendo? Ok? Feito isso, vamos para frente. Bom, galera, então o que acontece aqui é o seguinte. Nós vamos ter sempre a chamada constante de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela expressa para a gente a relação entre as concentrações de produtos e de reagente quando atinge o equilíbrio da reação. Então vamos supor, pessoal, que aqui, ó, nós temos, né, a nossa reaçãozinha. Lembre-se que mesmo numa reação, ó, quem está antes das duplas setas, mesmo numa reação reversível, quem está sempre do lado esquerdo são os nossos reagentes, certo? E quem está do lado direito são os nossos produtos, ok? Então, essa constante de equilíbrio, que nós vamos chamar de K, ela vai ser dada da seguinte maneira. Vocês vão ter que colocar, ó, na parte de cima, aqui em cima, sempre vai ficar os produtos elevado aos seus expoentes. Cristóvão, como assim? Olha, vai ficar concentração de C, esse C maiúsculo, esse C minúsculo aqui, os minúsculos serão números, são os coeficientes estequiométricos, tá certo?
Então vai ficar concentração de C elevado ao coeficiente Czinho. Na equação nós temos o sinal de mais. Porém, aqui ó, na equaçãozinha. Porém, na constante de equilíbrio vai ser sempre vezes. Tá? Então, vezes a concentração de D elevado ao Dzinho, que é o coeficiente, dividido pelos nossos reagentes. Concentração de A elevado ao coeficiente, que é o A minúsculo, vezes, ó, mais aqui na equação, mas aqui é vezes a concentração de B elevada ao coeficiente, que será o B minúsculo. Ok, galera? Então lembre-se que na parte de cima, vou colocar até aqui para você não esquecerem, ó, na parte de cima ficará os produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, e na parte de baixo ficará os reagentes. Ok, galera? Beleza? Feito isso, vamos para um exemplozinho. Tá aqui um exemplozinho bem fácil, ó. Reação que fala a respeito da decomposição do trióxido de enxofre, né? Transformando em dióxido de enxofre mais oxigênio. Então aqui, galera, ó, isso aqui são os nossos reagentes, certo? E isso aqui são os nossos produtos. Observe que aqui nós temos a setazinha dupla, né? Que é a mesma coisa da anterior, tá bom? Bom, então aqui é o seguinte, pessoal. Se eu pedir para vocês fazerem aqui, que vai ter também atividade desse questões como essa. Se eu pedir para vocês darem a expressão da constante de equilíbrio, fórmulazinha é essa, ó. Aqui na parte de cima ficarão os nossos produtos e aqui na parte de baixo ficarão os nossos reagentes, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, concentração de SO2 elevado a 2, que esse daqui, ó, SO2 elevado a esse 2 daqui, vezes a concentração do O2, certo? Dividido pela concentração do SO3 elevado a 2. Então isso daqui vai ser a expressão da constante de equilíbrio dessa reação. Na parte de cima, os produtos elevados aos seus coeficientes e na parte de baixo, os reagentes elevados aos seus coeficientes. Ok, pessoal? Fácil demais, né? Com certeza. Vamos lá. Continuando aqui, de acordo com a reação a que se referir, essa constante de equilíbrio, ela receberá nomes específicos, tá? Porém, pessoal, a sua representação matemática será sempre a mesma. Produto em cima, reagente embaixo. Quais são os nomes específicos? Vamos lá. Vai apresentar para vocês aqui, pode aparecer, o chamado Kc. Esse Kc vai ser o quê? Constante de equilíbrio em termos de concentração. Então a gente tem que observar aqui que quando for o nosso Kc, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração, os reagentes, os elementos que vão estar englobados aí, pessoal, eles têm que estar em mol por litro. Se tiver somente em mol, vai ter que dividir pelo volume, ok? O Kp, esse Kp, nós vamos utilizar ele quando a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, geralmente vem em ATM ou MMHg, certo? Aí lá na frente depois, nós temos a princípio essa aula de hoje ela vai estar voltada mais para o Kc e o Kp. Próximas aulas vem aí o Ka, constante de ionização relacionado aos ácidos, tá? O que é um ácido? Aí lembrando a vocês que o ácido, segundo Arrhenius, são aqueles elementos que começam com H, né? Que sempre vai liberar o H+. Então isso aqui vai ser um ácido, ok? Também vai aparecer daqui para frente a constante de equilíbrio chamado Kb. Esse Kb está relacionado à constante de ionização de bases. O que é uma base? Base, segundo Arrhenius, vai ser aquele elemento que terminará com OH. É uma base, certo? Também vamos ter o Kw.
Kw vai ser a constante de auto-ionização da água. E também vamos ter o Kps, que é a constante de produto de solubilidade. Então, pessoal, como falou aqui no textozinho ali de cima, ó, isso aqui são as denominações que podem apresentar com relação à constante de equilíbrio, Kc, Kp, Ka, Kb, Kw, Kps, mas a forma que vai ser montada será sempre da mesma maneira, certo? Que é qual? Aquele casinho onde na parte de cima vocês vão apresentar, vocês terão os produtos e na parte de baixo os reagentes, tá certo? Só vai mudar a siglazinha aqui, CPA, mas o método de fazer é o mesmo, tá bom? Aí eu tenho aqui duas observações importantíssimas que a gente não pode esquecer. Primeira observação: na constante de equilíbrio em termos de concentração, que eu chamo aqui de Kc, só participam substâncias no estado gasoso e estado aquoso. O gasoso que a gente representa pela letrazinha G e o aquoso que será representado por AQ. Se tiver líquido puro, não entra. Se tiver sólido, também não entrará, vai ficar de fora. Só no Kc, só entrará os elementos que vão estar no estado gasoso e estado que? Aquoso. Isso no Kc. Quando for fazer a constante de equilíbrio em termos de pressão, que eu chamo aqui de Kp, tá? Só participam substâncias no estado gasoso. Então no Kp só vai entrar na expressãozinha lá, lei de ação das massas, que é produto em cima, reagente embaixo, aquela que eu fiz aqui agora há pouco. No Kc só entra gasoso e aquoso, e no Kp só entra gasoso, ok? Por exemplo, olha só, vamos lá. Aqui nós temos 4 reações, né? E ele está pedindo para vocês fazerem aqui e dar a constante de equilíbrio das 4. Então veja que a primeira nós temos a reação de formação da amônia. Então, ó, nitrogênio gasoso mais 3H2 gasoso, formando 2NH3 gasoso. Pessoal, aqui nós temos a nossa constante de equilíbrio para ele, né? Facinho desse jeito, ó. Como aqui nós vamos ter produto em cima, ó, NH3 elevado a 2, que é o coeficiente, né? Dividido pelos reagentes. Quem são os reagentes? NH2 vezes H2. Aqui ficou errado, viu, galerinha? Tô vendo aqui, foi um print que eu tirei de uma questão, mas aqui não é 2. Aqui vai ser 3, viu? Olha aí um errozinho aí, tá bom? Mas vamos corrigir, né? NH3 elevado a 2 dividido por N2 vezes H2 elevado a 3. Ok? Certíssimo? Olha aqui esse segundo agora, ó. Estava aqui, beleza, ó. Gasoso, gasoso, gasoso. No Kc entrou. Aí na parte de baixo, nós temos uma reação de decomposição. Isso aqui é uma reação de adição ou síntese, né? 2 elementos formando 1. E aqui nós temos uma reação de decomposição. O carbonato de cálcio, estado sólido, se transformando em óxido de cálcio, também no estado sólido, e liberando gás carbônico no estado gasoso. Olha como ficou o Kc dessa reação. Então, e os outros aí? Pessoal, os outros nesse caso não entraram. Por que não entraram? Porque estão no estado sólido. O Kc só entra quem? Gasoso e aquoso. Então esses daqui, ó, estão fora. Ok, galera. Olha aqui embaixo uma reação de simples troca. Reaçãozinha de simples troca, onde nós temos, ó, zinco no estado sólido, mais 2HCl, que é o ácido clorídrico, formando aqui aquoso, ó, formando o cloreto de zinco aqui no estado aquoso e liberando hidrogênio. Olha aí, galerinha, como ficou o Kc da reação, ó. Produto, né, aquoso entra, vezes hidrogênio gasoso também vai entrar,
dividido por HCl, que está no aquoso, que também vai entrar, elevado a 2, certo? Então, aqui no caso, ó, o zinco ficou de fora, porque estado sólido. Entendeu, galera? Beleza? E aqui nós temos uma reaçãozinha de ionização, o zinco sólido mais 2, né, cobre 2 mais, o íon cobre, formando zinco 2 mais o cobre sólido. Então, nesse caso, ó, olha como ficou aqui a constante de equilíbrio em termos de concentração. Nesse caso, ó, esse zinco sólido está fora, porque o sólido não entra, e o cobre sólido também está fora. Então aqui ficou apenas quem? Esse zinco aqui aquoso, que está aqui na parte de cima porque é o produto, dividido pelo este cobre aquoso, que está aqui na parte de baixo, que é o nosso reagente. Ok, galera? Então isso daqui vai ser a nossa constante. Vejam também que nós temos aqui esses colchetezinhos aqui, ó, que quando você tem um colchetezinho abrindo e fechando, isso representa as concentrações, tá certo? Isso daqui é o Kc. Vamos lá. E agora aqui nós temos um Kp. Aqui nós temos o símbolo constante em termos de pressão. Veja que já teve uma pequena modificaçãozinha, ó. Parênteses, e aqui nós temos esse P, onde esse P representa a pressão parcial. Vou colocar aqui para você não esquecer, ó. Esse Pzinho aqui representa para a gente a pressão parcial do gás. Pessoal, nesse caso aqui, o Kp, ó, vai ficar pressão do CO2 elevado a 2, que esse 2 que está aqui daqui na frente, né? Dividido pela pressão parcial do CO elevado a 2 vezes a pressão do O2. Nessa reação aqui, que é a formação do gás carbônico, nós temos tudo no estado gasoso. Então entrou todo mundo aqui. Ok, galera? Olha esse outro. Também outra reação de formação do gás, reação de combustão, tanto essa como essa, né? Ó, carbono sólido mais O2 gasoso formando CO2. Então aqui vai ficar quem? Pressão do CO2 dividido pela pressão do O2. Nesse caso, galera, aqui, ó, esse carbonozinho, ele está fora, né? Está fora por quê? Porque está no estado sólido, então não vai entrar na reação, certo? Aqui, reaçãozinha, cobre, óxido de cobre no estado sólido, reagindo mais hidrogênio no estado gasoso, formando cobre sólido mais água. Então veja, galera, que aqui o que é que aconteceu? Na parte dos produtos, eu tenho estado sólido e estado líquido. Então aqui não vai entrar ninguém, né? Nem vai entrar o cobre, está fora, e a água também está fora. Como não temos nada do lado dos produtos, então aqui em cima no Kp você vai colocar o número 1. Não pode ficar 0, tem que ser 1. Isso aqui acontece muito em prova do aluno. Aqui não tem nada, o aluno colocar 0 aqui em cima, não, fica 1. Dividido aqui, ó, o óxido de cobre, que também está no estado sólido, também não vai entrar. Entendeu? Então aqui, quem vai o hidrogênio gasoso, então nesse caso o Kp, né, que é a pressão, a constante de equilíbrio químico em termos de pressão parcial, vai ficar 1 sobre a pressão parcial do H2, certo? Somente. E finalizando esse exemplozinho, ó, nós temos aqui o zinco sólido reagindo com o cobre aquoso, formando zinco 2 mais aquoso mais cobre sólido. Galera, no Kp só entra estado gasoso, então aqui, ó, sólido, aquoso e sólido. Então aqui vai ficar todo mundo de fora, tá certo? Então a gente vai dizer a vocês aqui que para essa reação o Kp não é definido. Ok, galera, então isso daí são as constantes de equilíbrio. Feito isso, já aprendemos como montar o que é um equilíbrio químico. Revisando, é quando a velocidade da reação direta e inversa
se igualam e as concentrações dos reagentes dos produtos permanecem o quê? Constantes. Para fazer a constante de equilíbrio, na parte de cima você vai colocar os produtos dividido pelos reagentes, certo? Feito isso daí, pessoal, vamos aqui agora para alguns exemplos. Exemplo número 1. Olha só. Cálculo da constante de equilíbrio. Pessoal, aqui, quando na questão vier dizendo que a reação está no equilíbrio químico, então é uma maravilha, você já vai direto. É o caso dessa questão aqui, ó. Considere o equilíbrio estabelecido entre as substâncias gasosas SO3, SO2 e O2, trióxido de enxofre, dióxido de enxofre e oxigênio. Em determinadas condições de temperatura e pressão, encontra-se em equilíbrio. Essa palavra aqui é muito importante, tá certo? Porque depois vocês vão ver aí o exemplozinho onde não está no equilíbrio, fica um pouco mais difícil, mas vamos desenrolar. Então, encontra-se em equilíbrio 3 mol por litro de SO2, 2 mol por litro de O2 e 2 mol por litro de SO3, segundo a equação. Então aqui vocês têm a equaçãozinha, ó, já montada, certo? Então diz, ó, determine o valor da constante de equilíbrio em termos de concentração para essa reação. Então, minha galera, vamos lá. Kc, porque é em termos de concentração. Então entra aquoso e gasoso. Aqui nós temos, ó, concentração do SO2 elevado a 2. Aqui ficou doido demais na questão, não foi? Mas não tem problemazinho não, só um riscozinho aqui, né? Esse daqui não tem, né? É o SO2, que é esse daqui, ó, elevado a 2, que é esse 2 que está aqui na frente, né? Vezes, cuidado, tem gente na prova que vai colocar mais, mas são vezes O2, que é o outro produto que nós temos. Isso daqui dividido pela concentração do SO3. Aqui também ficou uma coisinha errada, olha só. Oh, rapaz, como é que pode? Que aqui, ó, vai ser elevado a 2. Certo? Bem que eu fui só aqui tá normal. Né? Então, pessoal, ó, essa daqui vai ser a nossa expressão. Kc vai ser igual a SO2 elevado a 2, que está aqui, vezes, aqui é mais, é vezes O2, dividido pela concentração do reagente, que é SO3 elevado a 2, que está aqui. Então, pessoal, nós vamos pegar os valores que foi dado no problema e vamos jogar aqui na constante de equilíbrio, né? O valor do SO2 está aqui, ó, 3. Veja que está em mol por litro, isso é importante. 3 elevado a 2 vezes concentração do O2, está aqui, ó, 2, então vai ficar aqui, dividido pela concentração do SO3, que no caso vai ser 2 elevado a 2. Resolvendo aqui, pessoal, essa expressão matemática, né? 3 elevado a 2 vai dar 9, vezes 2 vai dar 18. Dividido por 2 elevado a 2, que dá 4. Então, 18 dividido por 4. Aqui está a resposta final para essa reação, onde o Kc vai ser igual a 4,5. Pessoal, então, quando já está no equilíbrio químico, a coisa fica bem fácil, né? Você monta a constante de equilíbrio, certo? E pega os valores que já vem na questão dada e faz a substituição. Aí é só multiplicar e dividir. Acabou, certo? No equilíbrio. Agora, tem algumas vezes que a equação não está no equilíbrio. Quando isso acontece, nós vamos ter que resolver uma tabelazinha semelhante a essa que a gente tem aí na nosso slide, tá bom? Aqui, ó, quando as quantidades dos reagentes e dos produtos não correspondem aos valores no equilíbrio. Então, pessoal, como será feito essa nossa reação? Olha só. A tabela, ela consta de 3 colunas.
primeira colunazinha, nós vamos colocar quantidade no início, quantidade que reage, que vai estar relacionada ao reagente, e quantidade que se forma. O se forma equivale ao produto, tá certo? Essa daqui está de acordo com a proporção estequiométrica entre os participantes da reação. Aí o povo tem medo dessa palavra estequiométrica, né? Que lembra estequiometria. É coisa simples, né? E aqui na parte de baixo eu tenho a quantidade no equilíbrio, ok? Pois bem, pessoal, essa é a primeira coluna. Sempre você vai fazer a tabelazinha, sempre vamos preencher com esse negócio. Início, reage, forma e equilíbrio. A outra tabela nós temos os reagentes e a outra nós temos os produtos. Galera, na reação acontece isso daqui, ó. O reagente ele vem dado na questão. Aqui eu chamei reagente de X. Tá aqui o Xzinho. No início da reação, você nunca vai ter produto. Então o produto vai ser igual a quanto? A zero. Reação, no início da reação você só tem reagente, né? Então o produto vai ser sempre, quando você for preencher essa tabela, o início da reação vai ser sempre zero, ok? A quantidade que reagiu, aí vai vir dizendo na questão, ou a quantidade que reagiu, ou a quantidade que formou, aí depende. Aqui, pessoal, supondo que a quantidade que reagiu, eu chamei aqui de Y. Aí, se for dado o Y na questão, aí nós vamos ter que encontrar o Z, que vai ser um valor qualquer, certo, pessoal? Se for dado o Z, aí nós vamos encontrar o Y, entendeu? Então, geralmente, ou vai ser dado aqui o Y, ou é dado o Z. Aí, galerinha, é onde vai entrar aí para vocês aquele assunto chamado cálculo estequiométrico. Para a gente resolver aí o X ou Y, dependendo do que der na questão, vocês vão ter esse macetezinho aqui que eu mesmo criei para vocês não perder de vista aí. Por exemplo, olha só, se por acaso, pessoal, a reação for 1 para 1, ou seja, o coeficiente estequiométrico dos elementos for 1 aqui e 1 aqui, o Z vai ser igual ao Y. Então, o valor que a gente tem para um, vamos ter para o outro, certo? Se um elemento tiver o coeficiente igual a 1 e o outro for igual a 2, o valor do Z vai ser 2 vezes o valor do Y. Por exemplo, lá se o Y for 2, o Z vai ser 4. Por quê? Porque o coeficiente está dizendo, é 1 aqui para 2 lá. Está aumentando, né? 1 para 2, certo? Então, Z vai ser igual a 2Y. Você vai multiplicar o valor dele, certo? Se for o contrário, se for 2, o coeficiente 2 formando 1, então, nesse caso, o valor do Z será para a gente o valor do Y dividido por 2. Por exemplo, se o Y for 2, o Z vai ser igual a 1. Entendido, galera? Então, esse macetezinho aqui é o principal para você encontrar o valor do Z ou do Y. Porque, assim, às vezes, alguma questão, ele dá o total que reagiu, aí você vai encontrar o valor que formou. Em outras questões, ele dá o valor que formou, então você vai ter que encontrar o que reagiu. Aí você vai seguir esse macetezinho aqui, ó. Olhando a reação, a gente segue esse cálculo estequiométrico. 1 para 1, então Z igual a Y. 1 para 2, Z vai ser igual a 2Y. 2 para 1, o Z vai ser igual a Y sobre 2. Feito isso, vamos comentar aqui duas questõezinhas. Muito bem. Essa daqui é a primeira delas. Olha só, pessoal. Questão da PUC do Rio Grande do Sul. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2, está aqui a equaçãozinha, mais O2, formando 2SO3. Está aqui, opa, a equaçãozinha na tela, certo? Bom, aqui a gente tem o seguinte, ó, em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mol de dióxido de enxofre, que é o SO2,
5 mols de oxigênio, que é o O2. Vejam, pessoal, que aqui está em mols. Lembra, lá no início eu falei a vocês que todas as vezes que você for colocar a tabelinha, você tem que colocar em mol por litro. Aqui não tem nenhum problema porque nós temos 1 litro. Então se a gente pegar 6 e dividir para 1 dá 6, né? Vai ficar 6 mol por litro. Aqui nós temos 5, dividido por 1, 5 mol por litro. Entendeu? Aí não tinha como errar na prova, né? Agora, cuidado, porque se aqui fosse um 2, aí você teria que pegar 6 dividido por 2, que daria 3, entendeu? Aí alteraria o problema aí. Mas nesse caso, como é 1 litro, já vai ser muito generoso. Bom, pessoal, então, aí diz, ó, depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio e o número de mols de trióxido de enxofre, que é o SO3, medido foi de 4 mols. Aí eu quero saber de vocês, qual será aqui o valor aproximado da constante de equilíbrio? Pessoal, então nesse caso aqui, vamos ter que preencher a tabela. Porque aqui a única coisa que está no equilíbrio químico aqui é esse 4. Diz, ó, atingiu o equilíbrio total, número de trióxido de enxofre medido foi de 4. Então aqui está no equilíbrio. O número de mols no equilíbrio foi de 4. Então vou preencher a tabela. A princípio, galera, minha tabelinha aqui, eu dei a questão para vocês. Tá lá, ó, o enunciadozinho, vou ler aqui a vocês antes. Início, reage, forma, equilíbrio. Essa tabela que vocês vão preencher. Lendo a questão, aqui eu botei a reação, ó, 2SO2, veja que está gasoso, gasoso e gasoso, então aí vai entrar todo mundo. Vamos ter, ó, 2SO2 mais O2, formando quem? 2SO3. No início, galera, no início, ele tem 6 mols por litro de SO2. Vou colocar aqui, ó, no início, 6 mol por litro de O2. Entendido? Oxigênio, 5 mols de oxigênio, então vai ficar 5 mol por litro. Lembra que agora há pouco eu falei a vocês que no início nós não temos produtos, então aqui, ó, pode colocar um 0, pode colocar um traço, que o produto aí não foi formado. Certo, pessoal? Então coloquei o 6 está aqui, o 5 está aqui. A quantidade no equilíbrio de SO3 foi 4. Esse 4 que está aqui, pessoal, ó, esse 4 que está aqui, você colocou aqui embaixo, ó, entendeu? Que é no equilíbrio químico, 4 mol por litro de SO3. Aí, galera, vejam na tabela anterior, você pode dar uma pausinha aqui e olhar lá, que o valor formado é igual ao valor no equilíbrio. Lá na tabela anterior, eu falei a vocês lá que Z aqui, ó, é igual a Z aqui, né? Então, nesse caso, se no equilíbrio químico nós vamos ter 4 mols de SO3 no equilíbrio, então quer dizer que na equação foi formado 4 mol por litro de SO3. Então, o 4 vai estar aqui. Então, minha galera, é isso que eu vou mostrar a vocês aqui agora, ó. Esse 4 nós já temos, 4 mol por litro. Mas quem será o valor que reagiu aqui, ó, no SO2 e quem será o valor do O2? Aí, galera, para resolver isso daqui, nós vamos usar a nossa velha e boa tabelinha que está aqui do lado, ó, aquela mesmo que eu falei a vocês, que onde vai estar o macete todinho aí. Como é que é isso, Cristóvão? Vamos lá. Olha só, aqui nós não temos 2SO3 e aqui nós não temos 2SO2, então como aqui é 2 e aqui também é 2, isso daqui é a mesma coisa que isso, ó, 1 para 1. Então os valores de Z é igual a Y. Então aqui, se aqui é igual a 4, aqui também vai ser igual a 4. Entendeu? Por quê? Porque esse elemento com esse, estequiometricamente falando, os dois são iguais. Entendeu? Então se aqui tem um 4, aqui também vai ter um 4. Certo, galera? Agora, galerinha, se aqui nós temos um 2 e aqui nós temos um 1, aí vai ser essa teoria, ó. Até mudar de cor aqui, ó. Certo? Será para vocês aqui essa teoriazinha aqui, ó. 2 formando 1.
Então o que é que vai acontecer? O valor daqui do O2 vai ser o valor do 4 dividido por 2, que dá 2. Então deu para entender, pessoal, o esquemazinho aqui, ó. Você volta aí na questão, né? Pode dar uma pausa e volta. Mas o que foi que a questão fez? Volta lá. Diz na questão que no início nós tínhamos 6 mol por litro de SO2 misturado com 5 mol por litro de O2. Nós não temos produto ainda. Então diz que a reação aconteceu e verificou que no final, no equilíbrio químico, nós tínhamos 4 mol por litros de SO3. Coloquei aqui. O valor que está aqui embaixo vai ser sempre igual ao valor que está aqui, ó. Então, se aqui nós temos 4 mol por litro, aqui também será 4 mol por litro. Entendeu? O valor que nós vamos ter para o SO2 e para o O2, quem vai dizer a gente é o cálculo estequiométrico. Aí eu fiz, ó, aqui é 2 e aqui é 2, então esse é igual a esse. Se esse é igual a esse, então se aqui nós temos um 4, aqui também vamos ter um 4. Aqui nós temos um 2 e aqui nós temos um 1. Então está baixando. Então você vai pegar esse valor aqui, ó, e vai dividir por 2, que dá 2. Se não fosse o contrário, aí multiplicaria, que seria isso. Feito isso, pessoal, o que vai acontecer agora? Bom, para a gente saber o valor no equilíbrio, eu já tenho o do SO3, porque quem vai entrar no KC, na constante de equilíbrio em termos de concentração, é o valor que está aqui, ó, no equilíbrio químico. Então, minha galera, para a gente saber aqui o valor na constante de equilíbrio, no equilíbrio, aliás, eu vou pegar do lado dos produtos, é sempre esse valor, ó, o valor que foi formado é o valor do equilíbrio. Do lado dos reagentes, você vai pegar o valor do início menos o valor que reagiu. Certo? Ó, aqui nós temos um 6, vai ficar 6 menos 4, vai dar quanto? 2. Tá certo? Aqui para o oxigênio, ó, 5 menos 2 vai dar 3. Entendeu, galera? Então, do lado dos reagentes, você pega a parte do início menos a parte que reagiu. Então, 6 menos 4 vai dar 2, 5 menos 2 vai dar 3. Preenchido a tabelinha, depois que eu fiz tudo isso daqui, a gente fecha a questão calculando a constante de equilíbrio agora. O KC vai ser igual a quanto? Concentração de SO3 elevado a 2, que é esse daqui, dividido pela concentração de SO2 elevado a 2, vezes O2. Eu vou pegar os valores que estão aqui, ó, no equilíbrio químico, e é ele que será aplicado aí na minha fórmula, tá? Ó. SO3 vale quanto? 4. Vai ficar 4 elevado a 2. SO2 vale quanto? 2. Vai ficar 2 elevado a 2. Vezes. O2 vale quanto? 3. Então, 4 elevado a 2 vai dar 16. 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 16 dividido por 12 vai dar 1,33. E observe, pessoal, que as constantes de equilíbrio, elas são grandezas adimensionais, ou seja, não tem unidades, certo? Então, você vai lá aqui, ó, respostazinha correta, letra D, ok? Eu sei que essa daqui é o exemplo passado é mais fácil, né? Mas com a tabelazinha e com esse macete que eu mostrei aqui a vocês, não tem muito problema, não é? Ok? E para finalizar, pessoal, nós vamos fazer aqui outra questãozinha, a última de hoje, certo? E essa daqui, ela vai envolver o chamado grau de ionização. O que é o grau de ionização? É um valorzinho que vai vir expresso na questão, sempre de forma de porcentagem. Tá bom? Vamos lá, última questão. Depois vocês vão fazer aí algumas atividades, né, relacionadas com isso aqui. O pentacloreto de fósforo, que é o PCl5, é um reagente bastante utilizado em laboratórios de química orgânica e pode ser preparado por meio de um processo reversível de cloração do gás tricloreto de fósforo, que é o PCl3, em fase gasosa, de acordo com a equaçãozinha que está aqui, ó, pessoal,
PCl3 gasoso mais Cl2 gasoso, formando PCl5 gasoso. Em um recipiente fechado de 1 litro, foram adicionados, olha só, em um recipiente fechado de 1 litro, então se mais uma vez vai aparecer os mols, mas como é para dividir por 1, né? Foram adicionados 2 mol por litro de PCl3 e 2 mol por litro de Cl2. Determine a constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que o grau de equilíbrio vai ser 75%. Ok? Uma coisinha, pessoal. Quando a gente está aqui, né? 75%. Se nós pegarmos esse valor aqui, né? E dividirmos por 100, né? Vai dar 0,75, certo? Mas vamos lá. Tenho que preencher minha tabela. E aí, Cristóvão, não tem problema. A tabela que a gente vai preencher, ela vai ter o quê? Isso, início, reage, forma e equilíbrio. No início, tá dizendo aqui na questão, olha aí, nós temos 2 mol por litro de PCl3, está aqui. 2 mol por litro de Cl2, que está aqui. Lembrando que eu coloquei mol por litro porque 2 dividido por 1 dá 2, né? 2 dividido por 1 dá 2. E PCl5, são quantos? Não sei, não tenho, né? Não tenho, porque no início nós não temos produtos, só temos por enquanto o que? Reagente. Então, um 0, ou 0 ou um tracinho, você que escolhe. Agora, minha galera, a parte que vai reagir, a parte que reage, é justamente que onde vai entrar os nossos 75%, que eu dividi por 100, que vai ser 0,75. Então, para saber a parte que reagiu, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar a parte inicial, que no caso aqui vai ser um 2, e vou multiplicar pelo grau de ionização, que é 0,75%. Então, 2 vezes 0,75 vai dar 1,5. A mesma coisa também aqui, ó, 2 vezes 0,75 dá quanto? 1,5. Então, pessoal, eu tenho aqui a parte que reagiu. 1,5 e 1,5. E foi como? Pegando o valor do mol por litro e multiplicando pelo grau de ionização. Agora, qual vai ser a parte que formou? Pessoal, a parte que formou aqui, quem vai dizer pra gente vai ser o cálculo estequiométrico. Então, nesse caso, quando eu observar a questão, aqui nós temos 1 para 1, né, ó. Aqui eu tenho os coeficientes estequiométricos. Aqui, ó. Um aqui e um aqui. Então, se é 1 para 1, os valores são todos iguais. Então, se aqui é 1,5, aqui vai ser 1,5. E aqui também será o quê? 1,5. Certo? Se eu tiver essa bola aqui, porque senão vai atrapalhar o negócio. Cobriu aí. Aí, boa. 1,5. Certo, minha galerinha? Então, finalizando aqui a nossa tabela, no equilíbrio, aqui a parte do produto será também de 1,5, ok? 1,5 também, que é a parte que formou, e o equilíbrio nos produtos sempre são iguais. E nos reagentes, você faz aquela subtração que eu falei agora há pouco, ó. Vou pegar o início, que é 2, menos 1,5, que dá quanto? 0,5, para o PCl3. Cl2, vou pegar o 2, diminuir de 1,5, que dá quanto? 0,5. Certo, galera? Aí, quando nós pegarmos isso daqui, e agora é que nós vamos montar, vamos jogar a nossa constante de equilíbrio aí. Então, quem vai ser o meu KC, que é a constante de equilíbrio em termos de concentração? Vai ficar produto em cima, ó, concentração de PCl5, dividido pelos reagentes, que é PCl3 vezes o Cl2. Quando eu pegar os valores que estão no equilíbrio e substituir aqui, ó, 1,5 dividido, que é o valor do PCl5, 1,5, dividido por quem? PCl3, que vale 0,5 vezes o Cl2, que vale 0,5. Então, 1,5 dividido por, multipliquei esse vezes esse, que deu 0,25,
na divisão nós temos um valor igual a C. Então o 6 aí, o 6 vai ser a minha constante de equilíbrio em termos de concentrações. Ok, galera? Então, pessoal, isso daí pra gente é o assunto chamado equilíbrio químico, né? E também como calcular uma constante de equilíbrio. Valeu? Espero que esteja ajudado vocês aí em mais essa aula, tá? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né? Coisa nova aí, professor Cristóvão, tá certo? Fique com Deus aí, até a próxima aula, tá certo? Valeu!